Pipoca, e eu vou te falar por que é que você deveria assistir um filme chamado Thunderbolts, que é o novo filme da Marvel. Novo filme da Marvel, porque estamos gravando esse vídeo aqui no dia 15 de maio de 2025, tá bom? Então pode ser que depois desse vídeo aqui tenham vários novos filmes da Marvel e a gente vai falar hoje sobre o Thunderbolts. Antes de qualquer coisa, começa a me seguir. Esse aqui é o meu canal do YouTube. Aqui eu falo sobre terapia de emagrecimento, mentoria de emagrecimento. Eu sou Paula Lanzillotta, eu sou terapeuta e eu trago uma visão diferente sobre as questões do emagrecimento. Se você gosta desse assunto, fica por aqui. Eu sei que hoje parece que a gente vai fugir um pouquinho do tema do emagrecimento, mas na verdade, você vai ver que não, que a gente vai falar muito sobre uma questão terapêutica que existe no filme dos Thunderbolts. Antes disso tudo, né, deixa eu te contar que eu não sou uma fã de super-heróis e de quadrinhos e nem isso, muito pelo contrário. Eu fui convidada pelo meu marido, que é fã da Marvel, para ir até o cinema assistir Thunderbolts. Eu confesso que na ida eu nem tava pondo muita fé no filme, não. Fui meio desacreditada, fui meio para fazer companhia, não sabia nem o nome do filme, gente. A verdade é essa. Desculpa, marido, se ele estiver assistindo, ele vai ver que, né, é isso mesmo. Mas o filme chamou muito a minha atenção. Então, a história do filme, a grosso modo, né, se você é muito fã da Marvel, eu não tô aqui para falar sobre o filme em si, mas sobre o contexto terapêutico do filme. Então, a história do filme é a apresentação dos novos heróis, dos anti-heróis. E dentre eles, não é? Eles se conhecem, é um herói em si que é o Sentinela. Mas antes de chegar, né, nele virar Sentinela, ele é um garoto, o Bob, e as pessoas olham para ele como um garoto fraco, frágil, é o que ele aparenta ser num primeiro momento, e ninguém dá nada por ele, né? Desacreditado total. E no decorrer do filme, é possível ver que o grande poder do Bob é quando ele toca nas pessoas, as pessoas acessam cenas emocionais. Então, na verdade, quando ele toca na pessoa, ele faz com que a pessoa acesse o seu trauma mais profundo. Então, quando ele toca, as pessoas se transportam para uma cena da vida, onde elas têm um registro da memória de algum trauma. E isso acontece com quase todos os colegas, né, com quem ele divide ali a primeira parte do filme, mas nessa hora ninguém consegue muito que entender direito o que é que está acontecendo. Bob é um cara que parece frágil, normal, fraco, nada de herói, nada de anti-herói, uma pessoa comum, assim como todos nós, que temos os nossos traumas, né? Nós somos pessoas comuns, ninguém sai na rua e as pessoas te olham de longe e falam: ah, aquela pessoa ali, ela tem um super poder ou ela tem um super trauma. Então, à primeira vista, um homem comum, assim como eu, assim como você, assim como todas as pessoas, não é? Com quem a gente encontra e que estão querendo algum tipo de resultado, algum tipo de vitória, enfim, que estão ali passando pela vida. O que mais me chamou a atenção é que no decorrer da história eles mostram o Bob lidando com os seus próprios traumas. Então, a história dele como pessoa é de um menino. E ali o filme mostra cenas de violência dentro de casa. Então, os pais brigando, o pai batendo na mãe, ele tentando defender a mãe, e ao tentar defender a mãe, ele ouvindo dos pais que ele não era nada, que ele não servia para nada, que ele era um valentão, que ele só atrapalhava, que ele só incomodava. E o filme mostra claramente essa cena, né? E a gente sabe o impacto que essas frases têm no nosso emocional, são elas que constroem a nossa autoimagem. Então, a imagem que a gente tem de si mesmo são a imagem construída por essas fases que a gente ouve ali no comecinho da infância, e elas é que definem quem é que a gente vai se tornar até então. E por não se achar digno e por não se achar importante e por ser uma pessoa que só atrapalha, o filme mostra que o Bob, durante a sua vida, tentou muitas vezes fugir dessa realidade e se tornar alguém importante. E ele vai buscar, né,
o uso de drogas entorpecentes, ele viaja pelo mundo muito louco, conhecendo drogas diferentes, porque ele busca aquela sensação de se sentir algo, de se sentir importante, de se sentir alguém. E ele vai para esse mundo aonde ele busca, e aí o filme mostra algumas cenas, né, dele ali drogado, vestido de pássaro, muito louco, e depois ele mesmo busca o laboratório, não é? Aonde ele recebe lá a injeção do superpoder, justo porque ali estava a promessa de uma nova droga, e as drogas faziam com quê? Com que ele fugisse daquela sua realidade, fugisse da dor de não se sentir digno, de não se sentir bom o suficiente, de não se sentir importante, de não se sentir amado. E quantas de nós, né, agora fazendo uma pausa aqui para o emagrecimento, quantas de nós não vamos buscar a comida como esse lugar, como uma fuga do lugar de não se sentir importante, de não receber carinho, de não ter atenção, de não ter companhia, o quanto a comida vira essa fuga e depois do quanto a culpa, a gente tenta fugir da culpa da falta de controle com a comida. E aí, o que que a gente faz para fugir da culpa com a comida? Vai buscar as drogas, os remédios, as injeções, as cirurgias, não é mesmo? Para que a gente tente ter algum lampejo de resultado, para que a gente se sinta alguém. Então, veja que não é muito diferente. O Bob não é muito diferente nem de mim, nem de você, dentro do seu próprio contexto. Enfim, algumas cenas me marcam muito dentro do filme, na questão terapêutica do Bob, que a primeira delas é que ele acessa, ele chama os traumas de salas. Então ele diz que ele entra em salas e que ele passeia entre elas. As salas às quais o Bob se refere são os nossos traumas emocionais. Porque quem trabalha com terapia vai entender que quando a gente acessa um trauma, a gente acessa aquela cena do trauma, aquilo que ficou registrado na nossa memória como um trauma. E essa cena do trauma, para o Bob, é uma sala, é um ambiente, é um lugar onde ele entra e revê aquela cena que aconteceu. A gente usa muito isso como instrumento de uma sessão terapêutica, por exemplo. E ele mostra, né, que numa determinada cena, a amiga entra na sala dele e ela diz para ele: Uau, você tá aqui nessa sala, né? Me parece uma sala bonita, parece uma biblioteca. E essa é a cena que ele tá lá sentado no sótão da biblioteca e os pais estão brigando no andar de baixo. Então, e ele diz a ela, eu até arrepio de falar, gente. E aí ele diz: é porque essa aqui, dentre todas as minhas salas, é a sala mais suportável, é a sala aonde eu consigo ficar, é a sala que eu consigo lidar com ela. E é exatamente como a gente. Os nossos traumas mais profundos são aqueles que mais nos machucam, que geralmente a gente não consegue acessar sozinho, porque eles doem demais. Então, dentre as camadas de trauma mais profunda, a gente prefere a nossa melhor sala. Então, muitas vezes a cliente chega para mim do emagrecimento dizendo que é um trauma de abandono, que ela não teve o carinho dos pais. Muitas vezes essa cliente chega com trauma de ser muito responsável ou de ser muito exigente, muito perfeccionista, mas essa é a sala com a qual ela consegue lidar. Esse é o trauma que ela tá ali acostumada a olhar e que parece que não dói tanto. E durante as sessões de terapia, nós somos levadas a acessar, a me mostrar as salas mais profundas. Aquelas salas que você tem medo de pisar, porque elas realmente doem. E são essas salas que fazem com que a gente gere uma grande transformação dentro da terapia. A gente acessa os lugares mais profundos na nossa memória e dá um novo significado para aquilo. A gente consegue olhar para aquela cena, para aquela situação de um novo ponto de vista, talvez agora como adulto, se a cena aconteceu e você era muito criança, ou dentro de um outro contexto. Mas o que fica para mim é como ele marca, né? Essa é a sala que eu consigo ficar, dentre todas as minhas salas, e ele fala: quando eu caio nas salas, isso quer dizer, quando eu entro em depressão, quando eu entro nesse vazio emocional,
é nesse lugar que eu me escondo. E aí ele fica ali sentado, revivendo a cena daquele trauma, ouvindo constantemente o quanto ele não é querido e nem bom o suficiente, o quanto ele só atrapalha. Então imagina essas palavras constantemente sendo ecoadas dentro de si. Isso não acontece de forma consciente, mas é exatamente assim que acontece dentro de nós. Então a gente fica constantemente ouvindo que a gente não é capaz, que a gente não é bom o suficiente, que a gente só atrapalha, que a gente faz tudo errado. E é esse tipo de comportamento que a gente leva para a vida, e muitas vezes é esse comportamento que nos impede de ter algum resultado. Bom, quando o filme parte para o final e ele encontra uma vilã, e essa vilã é claro que entende muito de pessoas e emoções. Essa vilã começa a dizer para ele: você é incrível, você é o melhor, você é o mais poderoso. Só faltava alguém que acreditasse em você. E ela dá para ele exatamente o que ele está precisando receber naquele momento. Mas isso não poupa ele do vazio. E olha só, ela enche a bola dele por um momento para que ele faça aquilo que ela quer. Manipulação, ferida da manipulação. E quando ele não faz o que ela quer, quando ele começa a questionar aquele comportamento dela, ela desliga ele, como se ele realmente não servisse mais para nada. E lembra que essa era a ferida mais profunda do Bob. Não ser bom, não servir para nada, não conseguir fazer nada para agradar os outros. E aí ele entra numa profunda sombra. Que é o momento, acho que crucial do filme, aonde essa sombra, que é o sentimento de depressão, de entrar de novo em contato com aquelas dores mais profundas, e essa sombra, ela se espalha pelo filme e isso mostra como uma pessoa que está deprimida, uma pessoa que está num vazio emocional, uma pessoa que está ali afundada nas suas sombras, nas suas maiores dores, ela tem o poder de espalhar essa sombra por onde ela vai. E é isso que acontece no filme. A sombra começa a tomar conta em tudo ao redor dele. E toda pessoa que entra em contato com aquela sombra acaba também entrando no seu vazio emocional. Então, é o poder de uma pessoa que está muito machucada, muito no seu poço profundo, né, do vazio existencial, e ela tem o poder de tudo que ela toca parece que vira uma grande sombra. Então, a sua casa, a sua família, as suas relações, os seus amigos, tudo entra nessa sombra, tudo perde a importância, tudo fica cinza para essa pessoa, tudo perde brilho, tudo tem a importância, e esse comportamento destrói não só a pessoa que está ali, mas também atinge todos ao seu redor, exatamente como o filme mostra. E, gente, eu fico encantada, sabe? Como essa coisa da saúde mental, que agora é tão importante, foi tocada de uma forma tão profunda pela Marvel, tão bonita de se ver, sabe? E que ao mesmo tempo uma criança consegue assistir o filme e pegar ali o super-herói, mas ela mostra, né, de forma ali nas entrelinhas, algo que acontece e tem acontecido cada vez mais dentro da nossa sociedade. Então, eu, como terapeuta, fiquei muito feliz de ter assistido o filme. Bom, enfim, A Sombra. E quando ele volta a se encontrar com os amigos, naquele momento onde tudo está tomado, não é pela sua sombra, em um determinado momento, quando ele percebe que a sombra está fazendo mal para as pessoas que ele ama, ele começa a querer lutar com a sua própria sombra. E o filme mostra ele batendo mesmo, lutando com aquilo que está tentando fazer mal. Mas é mais um momento, talvez um dos momentos mais emocionantes do filme, porque é isso que a gente faz, não é? A gente tenta controlar, a gente tenta lutar contra aquilo que está nos fazendo mal. Então, para quem está emagrecendo, é a luta contra a balança, a luta contra a comida, a luta contra a compulsão. Para quem está vivendo uma situação de depressão, é tentar esquecer aquela parte de nós, tentar agredir aquela dor, tentar reagir com violência, querendo a qualquer custo parar com aquilo. Mas no ambiente terapêutico, né, na terapia focada em compaixão, a gente diz
que, na verdade, para controlar a nossa sombra, a gente precisa aceitar aquilo como parte de nós. Todo mundo tem traumas, todo mundo tem uma sombra, todo mundo tem uma mancha na sua história, coisas que não são tão agradáveis e que sim, a gente gostaria de lutar contra aquilo, a gente gostaria de esquecer aquilo, a gente gostaria de agredir aquilo, mas esse não é o caminho. E aí o filme mostra que quanto mais ele luta contra a sua própria sombra, quanto mais ele tenta agredir a sua sombra, mais a sombra toma conta dele e mais ele não consegue sair dali, ele perde controle. E qual é o segredo? Em vez de lutar contra a sombra, a gente precisa aceitar aquilo como parte de nós. A gente precisa entender que todo mundo tem qualidades e defeitos, luzes e sombras, e que as piores coisas que nos aconteceram no passado, elas ainda fazem parte da nossa história e elas sempre farão. E a gente não vai conseguir esquecer, fugir, apagar, lutar, matar aquilo dentro da gente, mas sim integrar. Aceitar que aquilo faz parte, não lutar contra, mas aprender a lidar com aquilo. E nessa hora, a amiga abraça ele, que é o que salva ele dessa situação, e diz: Você não tá sozinho. Ai, gente, isso mexeu tanto, eu chorei horrores nessa hora, porque eu fico pensando, sabe? Quantas pessoas, quantas alunas eu tenho, quantas clientes eu tenho que não estão nesse lugar de viver a sombra, de estar lutando com ela, de estar tomada, de estar no pior das suas salas, nas mais profundas, na dor emocional, e a gente nunca vai saber quando algo vai atingir aquela dor e a gente não vai conseguir sair dela. E aí eu fico vendo quantas pessoas estão ali tentando lidar com isso sozinhas, lutando, agredindo e sendo cada vez mais tomadas pela sua sombra. E quando a amiga abraça e fala, você não tá sozinho, você não precisa passar por isso sozinho. Só de você estar aqui com a gente, de você falar sobre isso, você já tá diferente, você já tá melhor. Isso aqui nunca vai passar, essa sensação, essa dor, ela nunca vai passar, mas ela vai ficar menor, porque a gente vai aprender a diminuir aquela sombra e aí então aprender a lidar com ela. E esse é o movimento da terapia, esse é o movimento da terapia dentro do emagrecimento ou dentro de qualquer outra situação que você esteja vivendo hoje, que é a gente precisa falar sobre as nossas dificuldades, a gente precisa dividir, a gente precisa colocar para fora, a gente precisa tirar de dentro de nós para olhar sob uma nova perspectiva e aí então aceitar aquela parte de nós e conseguir fazer uma mudança. É claro que eu não vou contar aqui, né, o final do filme para você, mas fica a dica para você, mulher como eu, terapeuta, ou mesmo você, né, que gosta da Marvel e nem tinha olhado para o filme sobre esse contexto. E se você, né, é terapeuta, é da área, se interessa pela área, gostaria de te dar dica para que você assista ao filme sob esse olhar, sobre o olhar, a sala dos traumas, sobre o lidar com a nossa sombra, o lutar com a nossa sombra e sobre a necessidade, o papel que tem as pessoas ao nosso redor, os amigos, os terapeutas, os profissionais que vão fazer, que vão te ajudar a lidar com essa dor emocional. E eu estava comentando com uma colega que também é terapeuta, né? Porque o Sentinela é o super-herói mais poderoso de todos. Porque ele era a criança que viveu os maiores traumas de todos. Ele tinha mais dores, logo, ele precisou desenvolver mais recursos para sobreviver. E a injeção do super-herói, que é uma metáfora do filme, ela só potencializa aquilo que está dentro de nós. Então, né, no Capitão América, potencializava nele aquela coisa do bom moço, do querer defender a própria pátria. No Bob, aquele cara comum, ela potencializou as suas sombras, mas ela também potencializou todos os recursos que ele precisou para sobreviver
dentre todas aquelas dores. Então, a amizade, a inteligência, a força interna, e a gente consegue ver isso no filme. Então, isso explica, né? O mais poderoso dos heróis é aquele que tinha mais dores, porque ele desenvolveu mais recursos. E talvez esse seja o meu recado para você. Não importa o tamanho da sua dor, o que importa, ou nem quantas dores você sofreu. O que importa é que é uma escolha que você aprenda a lidar com a sua dor e desenvolva recursos. Porque se você viveu traumas, se você viveu situações difíceis, com certeza você saiu dela muito melhor, você saiu dela com alguma bagagem, com algum superpoder. E assim como o Bob, um cara comum, você se direcionar toda a sua energia e a sua atenção para os seus superpoderes, ou seja, para os seus recursos. É possível sim ter uma vida muito melhor, conquistar, seja o emagrecimento, ou seja, qualquer resultado que você queira conquistar. Então, o que fica é o quanto a terapia pode nos dar direção, o quanto a terapia pode fazer você transformar uma dor num recurso e desenvolver aquele recurso, não esquecendo ou tentando matar a sua dor, mas sim dando mais atenção para aquilo que faz de você uma sobrevivente. Esse foi o meu resuminho do filme. Eu vou tentar editar para deixar o vídeo bonitinho, eu não sou muito boa disso, mas se você gosta e gostou desse tipo de conteúdo, me deixa saber por aqui, eu vou ficar muito feliz, quem sabe eu não faço novas sessões, né, de pipoca e cinema, e aí a gente vai discutindo por aqui. Não esquece, curte o canal, né, comenta aqui que você gostou do vídeo, curte esse vídeo para que ele chegue em mais pessoas e que a gente use, né, desses filmes e dessas coisas que a gente tem à disposição para espalhar boas notícias, bons conteúdos e levar esperança para quem precisa desse tipo de coisa. Até logo!